Boa tarde a todos. Eu sou o CEO de Lynx America. Somos uma subsidiária da Bolsa de Londres e foi excelente saber tanto do que está acontecendo aqui em termos de preços de tráfego. Um dos motivos pelos quais estou aqui, o novo cabo submarino que vem do Brasil até a praia de Virgínia, ele vai até os Estados Unidos. Temos uma grande demanda daí, mas não estou aqui para isso. Vou falar sobre implementar um modelo desagregado de Lynx que parece técnico, mas não sou muito técnico, portanto, não será técnico, mas há uma apresentação EVPN depois dessa. E vocês vão aprender mais sobre EVPN. Também há 6 anos desde que Lynx participou da reunião BR. Os que participaram lembram de John Susser, em 2012, falou sobre as nossas experiências de implementação das Olimpíadas de Londres 2012, porque vocês estavam se preparando para Rio 2016. Naquela época, migramos a nossa LAN primária para Juniper. Fomos o primeiro a implementar os PTX e colocar portas de 100 portas em PTX. E já rodamos mais de um peering LAN. O que fizemos nos últimos 3 anos é desenvolver o que acreditamos em um peering LAN de próxima geração. E mais impressões sobre o que estou fazendo. E vou mostrar esses pontos ao longo da minha apresentação. Bom, aqui vocês têm esse é um slide de marketing. Somos grandes, mas vocês já sabem disso. Aqui outro slide de marketing. Agora nós rodamos IXP. Uma das coisas únicas de Lynx, somos sem fins lucrativos, não temos acionistas, existimos pelo interesse dos nossos sócios e operamos em peering LANs para eles, mas também operamos no espaço regulatório, operamos como associação de comércio. Os nossos sócios não são grandes suficientes para terem grandes equipes regulatórias e nós representamos a indústria, se há coisas com as quais temos problemas. Vamos para Bruxelas, para o parlamento inglês e trabalhamos com organizações como a ISOC e a Grande Coalizão de Infraestrutura nos Estados Unidos, quando falamos com o FCC, e ajuda realmente a todos os nossos sócios. Vamos falar sobre peering. Os nossos sócios, como qualquer outro sócio, são IXP, são ATT, é uma grande gama de sócios. Temos muitos membros, 825 membros. Quando John chegou em 2012, tínhamos mais ou menos 400. Passaram 6 anos e duplicamos o nosso tamanho em termos de membros. Gostaria que vocês lembrem disso, porque depois vou mencionar isso. E também mudamos o tráfego. Em 2012, nós chegamos a um grande marco e passamos por muito tráfego. Agora somos 4 vezes maiores. Por exemplo, os nossos membros duplicaram o tráfego, aumentou 4 vezes. E naquele período precisamos aumentar o nosso staff, porque somos uma organização pequena, temos 60 staff. Agora, o problema é que nesse mundo, os custos sempre são baixados pelos sócios. Naquele período, lembrem que tráfego foi a 400%, os sócios aumentaram, os custos aumentaram, as receitas aumentaram mais ou menos 30%, e principalmente porque nós damos o retorno do preço todos os anos para os sócios, mas isso não é escalável. Não podemos continuar com isso. O que precisávamos definir com a tecnologia e a solução era uma forma de ter isso automatizado para dar melhores serviços, melhor gama de produtos a um custo que todo mundo pudesse pagar e pudéssemos diminuir esse custo para os sócios. Agora, em Londres, nós temos LANs em Manchester, na Inglaterra, em Gales, Edimburgo e Escócia. Eles não estão conectados a Londres, mas
mas são muito menores. Manchester seria a maior das três, tem 100 ASNs, é de bom tamanho, mas não impactam o que fazemos. Com relação ao que precisamos conseguir em Londres, também temos isso no norte da Virgínia, e eu sou responsável. Lançamos isso em 2014 e agora temos 20% de participação e com relação a ASX das regiões. E as pessoas queriam diversidade. Agora havia um lugar onde você podia ter peer, agora tem 2 lugares para vocês terem esses pares ou peers. Em Londres, as dual lands são completamente separadas. Elas têm a mesma topologia. Então estamos em 16 localidades e aqui temos um alcance de 65 quilômetros e uma rede complexa. E essa LAN de Londres 2 é tão grande quanto a LAN de Londres número 1. Agora, como vocês podem ver, é maior do que grandes IXPs europeus. Não é simplesmente um pensamento, mas aqui nos dão grandes benefícios. Quando você tem as duas LANs, eu fiz um experimento com isso. Internamente, uma vez que o projeto estava em andamento, chamávamos a LAN número 2 de LAN de inovação, porque aqui podíamos testar novos projetos, ideias, tecnologias, e depois podíamos implementar os nossos sócios e a comunidade. Começamos com uma revisão. É o que você faz. Naquela época, tínhamos 700 sócios, haviam mais ou menos 300 na LAN de Londres 2 e analisamos o que precisávamos conseguir. Muito do que precisávamos fazer era disparado pelos 100 gigawatts. Precisávamos de uma coisa de escala com uma demanda de 100 gigas. Mas havia outro problema técnico que precisávamos resolver, que era, conforme o número de sócios aumentava e tinham mais capacidade, o estresse com portas de gigs também aumentava. Quando haviam grandes ataques de tráfego, aqueles sócios menores viam que, por exemplo, toda a porta ficava lotada, não podiam operar. Precisávamos escalar para os membros de grande capacidade para diminuir os seus custos e que aqueles sócios de menor capacidade pudessem ter as suas sessões de peering conectadas. O processo pelo qual passamos, fez com que fizemos vários testes. Temos vários fabricantes responsáveis por isso, como tradicionalmente temos um fabricante com uma solução Subway e outros também com a solução que nós utilizamos, que foi uma solução desagregada. Nós vimos que podíamos achar uma solução que poderíamos escalar e usar, mas precisaríamos de nos afastar de uma solução de software fabricante único. Representando essa rede tão grande com tantos sócios, era um pouco assustador trabalhar aqui. Sabíamos que precisávamos fazer isso nas regiões que eu mencionei previamente. O que sabíamos também era que, como os nossos orçamentos são fixos e sabemos o CAPEX que precisamos para desenvolver e migrar a LAN antes de fazer a implementação, nós precisávamos realmente oferecer economias aos sócios. Em 2016, diminuímos as taxas de portas em 40%. Essas são as taxas de portas todos os anos. Todos os anos, em novembro, nós apresentamos o orçamento para os sócios. Eles aprovam e depois os preços são implementados em janeiro. E sempre temos uma redução das taxas de portas. Essa redução de 40% foi além daquela de janeiro em 2016 e depois houve outra redução em 2017. Portanto, confiávamos na economia, por isso oferecíamos a redução de custo e também o lucro é repassado aos sócios quando acontece. Ele precisa estar pronto para 100 gigas, precisava ser totalmente automatizado, não podíamos escalar mais sem automatização e também entraria EVPN, que resolveria os problemas que os pequenos sócios tinham com as suas portas. Isso significava uma mudança na nossa topologia, essa topologia Core Edge que existia anteriormente a Leaf Spine.
Tudo isso combinado significa que vamos ser a primeira IXP de adotar essas tecnologias em um pacote e aplicá-las numa rede. Estamos nervosos porque vamos fazer uma coisa muito importante em termos de mudança em uma grande peering land. E nos demoramos um pouco. Demoramos 2 anos e meio do início até o fim. O que escolhemos? Bom, trabalhamos com EdgeCore, EdgeCore que era de hardware. EdgeCore seria um fabricante de white cost e eles trabalham no mercado de dados. Isso se encaixa onde nós estamos e o que estamos fazendo. IP Infusion, bom, já tem 20 anos e eles começaram como uma empresa de hardware independente. Era hardware e software antes de IPv6, mas estão prontos para IPv6. O que isso possibilita? Conseguimos mudar e sabemos que quando vamos ao nosso futuro planejamento, temos muito controle e mais opções. Os engenheiros adoram essas caixas que brilham. Eles dizem, vamos comprar uma coisa maior, mais rápida e mais brilhosa. Mas quando você quer diminuir os custos para seus clientes, às vezes não funciona. Precisávamos achar uma solução para ter switches de configuração fixas mais simples, para aumentar o poder e diminuir o custo, em vez de comprar essas coisas sofisticadas. Somos um provedor simples de camada 2, não precisa ser complexa. Quantas novas caixas são lançadas as mais características, e nós não usamos todas as funcionalidades, só uma pequena porção. E pensamos, vamos usar uma coisa simples, não complexa, e dessa forma vamos falhar menos. E sabemos, quando perguntamos aos nossos sócios através das enquetes, a coisa mais importante é disponibilidade de serviço, uma gama de coisas, serviço ao cliente, rapidez em resposta, valor. Embora custo seja importante, a principal prioridade dos sócios é disponibilidade de serviços e tentamos nos focar aí. Isso entre outras coisas, claro. E esse slide não está muito claro. É um slide técnico, não vou falar muito sobre ele. Como vocês podem ver, é muito direto. Precisamos poder entregar serviços aos membros de 1 GB de baixa capacidade e também aos maiores. A nossa capacidade é mais ou menos 55% da nossa capacidade vem de portas de 100 GB, as outras vêm de 10 GB. Mas as portas de 10 GB, bom, são para mais ou menos 100 sócios e temos pequenos sócios e nós queremos cuidar de todos os sócios, independente do tamanho. Agora, uma informação que eu gostaria de dar que Chipster significa alguma coisa para as pessoas que entendem isso, mas eu não sei o que é. E isso daí se traduz ao desenho do switch. A desagregação é como uma palavra na moda, todo mundo fala sobre isso. Isso significa que estamos separando hardware e software, ou seja, os fabricantes. Então, temos um switch genérico que funciona para uma fonte e podemos utilizar outra coisa de outro fornecedor. Já acontece há algum tempo nos serviços e as organizações, os fabricantes podem se focar nas coisas que fazem bem, em vez de... Então, você vai ser os melhores em classe. Agora, do nosso ponto de vista, significa que nós podemos selecionar e mudar fornecedores de acordo com as necessidades. Se uma coisa muda, se é uma nova tecnologia ou queremos lançar uma nova tecnologia, não precisamos esperar o lançamento de um fabricante para fazer isso ou mudar tudo para mudar de acordo com os fabricantes. Dessa forma,
talvez seja um desenvolvimento de software e os fabricantes de software não lançam rápido o suficiente e podemos mudar o fabricante. Os switches não precisam mudar. Se os switches não têm a densidade e a capacidade necessária, por exemplo, 400 gigas ou 1 terabyte, ou não precisamos mudar o provedor de software. Isso nos dá mais opção, mais controle e significa que podemos entregar mais valor aos nossos sócios. Bom, essa flexibilidade é importante, mas a flexibilidade não é só para nós, mas para os sócios. Os sócios daí podem ver e o tráfego com a tecnologia EVPN, porque eu não vou trabalhar com esse lado, mas aumento de flexibilidade do ponto de vista técnico, agregar valores. E também como vamos poder crescer em escala durante um longo período e podemos jogar a longo prazo, podemos planejar e antes tínhamos um roadmap de 4 ou 5 anos, mas com essa abordagem desagregada significa que uma coisa fluida e somos mais fluidos e podemos trabalhar a longo prazo. Eu vou mostrar brevemente os nossos processos e depois vou responder algumas perguntas. O principal aqui é para os nossos sócios e para nós. Escala e a quantidade de tráfego está crescendo constantemente. Tudo tinha que ser automatizado, programado automaticamente, de forma eficaz. Os switches se comunicam com endereços MAC, eles se sincronizam, portanto, som mais previsível e há mais estabilidade. E a flexibilidade, já mencionei isso. Em termos do controle do switch dos endports, a flexibilidade em termos das opções de fabricantes e o fabricante é a forma correta de trabalhar. EVPN é uma tecnologia, mas também uma boa solução para trabalhar daqui para frente. Demoramos 2 anos e meio. Foi um processo longo, muito maior do que demoramos para migrar aquela LAN London 1, era porque estávamos indo a um território desconhecido. Queríamos estar certos, passamos por vários estágios e passamos pela etapa de demonstração. Os fabricantes precisavam mostrar que ia funcionar, que eles iam conseguir as metas, e ao longo de 2016 e 2017 fizemos muita prototipagem. Os engenheiros fizeram os POCs em Taiwan, no Bay Area, para que esse mix estivesse certo, porque estávamos misturando 2 fabricantes e precisava funcionar. E gradualmente começamos a fazer o que era necessário e começamos a ver os bugs finais e testamos constantemente, porque era uma grande migração. Estávamos prontos no início desse ano. No início desse ano, começamos a implementar o kit nas localidades, 16 data centers em Londres, e essas localidades tinham mais de um switch quando havia uma alta densidade de sócios e tráfego. Conforme se deu a implementação com a migração, e a migração, bom, também transferimos os sócios, mantivemos a LAN anterior rodando durante 4 semanas e em junho foi totalmente operacional, desligamos o do passado e finalmente acabamos o processo. Dessa primeira decisão, desde 2015 até decidir com que fabricante íamos escolher, 2016 foi um processo de 2 anos e achamos que estivemos certos em nos demorar, porque isso valeu a pena. Você pode ver que o que fizemos se reflete nos resultados.
e não foram pontos dolorosos na hora de implementação. Agora estamos na etapa de aprimoramento, estamos vendo novas funcionalidades, lançamentos de funcionalidades de software para ser totalmente automatizado. É um trabalho em curso, somente tivemos uma equipe DevOps e Linux por 5 anos, estamos começando assim a trabalhar um bom ritmo, sempre é uma novidade que aparece no mercado ou uma nova demanda por parte dos nossos sócios e a gente analisa isso. E para o marketplace, para o mercado, o que significa tudo isso, nós conseguimos o que queríamos conseguir. Agora, esse é outro slide de marketing. O que estamos tentando dizer é que nós estamos felizes de ter a responsabilidade e um papel com as grandes AIX do mundo. E estamos fazendo coisas de liderança, estamos testando esses novos produtos, porque o resto do mundo AIX, se achar que isso é adequado, podem aprender e aproveitar, porque todo mundo passa pelas mesmas pressões, todo mundo quer preços menores, todo mundo quer uma rede mais eficiente, com mais qualidade e mais barata. Bom, e há muitas formas de medir isso. Provavelmente somos número 1 em termos de sócios, número 3 em termos de tráfego. Esse é o nosso slide de marketing. Mas todo mundo, todos os sócios se beneficiaram, as redes menores, os problemas que temos com tráfego, com as portas, isso pode sumir, isso pode ser gerenciado para que possam obter mais valor do seu peering. Então, esse grande tráfego não vai afetá-los. Agora, as redes maiores que se beneficiarão da escala que podemos oferecer também vão ver o grande benefício em termos de custo. Agora, como trabalhamos em termos de preço, nós temos uma anuidade que inclui uma porta de gig em cada peering land. E temos muitos sócios que pagam uma taxa, mas quando você trabalha com portas maiores, você paga um pouquinho mais. Mas a gente faz o melhor para diminuir o custo dele. E eles ficam muito felizes com isso. E, bom, o ponto final é que tudo aqui foi feito tendo em mente a automatização, porque você não pode escalar o tráfego de forma desejada sem ter automação. O número de pessoas que precisaríamos contratar seria altíssimo. E aqui, isso não funcionaria sem automação. Bom, se vocês esperavam uma apresentação técnica, sinto muito, e agora estou disponível para responder pergunta. Alguma pergunta para Ben? Por favor, se apresente, coloque o microfone. Olá, Douglas Fischer, tudo bem? O caso de vocês da desagregação é espetacular, ainda mais usando VXLAN em cima da rede. Mas um dos aspectos importantes da desagregação é a confiança que você teria no futuro de poder utilizar um outro vendor ou de caixa ou de software. E é justamente essa a pergunta que eu tenho para vocês agora. Vocês, por exemplo, num momento como agora, ou talvez daqui a algum tempo, teriam confiança em utilizar um outro vendor de caixa, diferente da Edcore, ou uma outra solução que não a IP Infusion no ambiente de vocês? Bom, ainda não chegamos a esse estágio, porque são relacionamentos com os quais estamos felizes. Isso faz parte do processo de toma de decisão para mudar de vendors. Agora temos 3 vendors, London 1 é Juniper Land, London 2 uma solução desagregada em Manchester, temos Extreme Boxes e também em Cardiff e também na Escócia. Portanto,
Os engenheiros de rede estão à vontade de trabalhar com diferentes caixas. Por um tempo, tivemos um kit de Juniper do lado de Manchester, porque tínhamos uma demanda que não conseguíamos entregar. Mas estamos tentando fazer com que tudo seja mais fácil para os engenheiros, porque quanto mais difícil de trabalhar. Essa possibilidade de mudar vai manter os preços um pouquinho mais baixos. Queremos manter os preços mais baixos e o serviço ainda melhor. Ben, thank you so much.